Hoje é dia dele, um dos últimos grandes filmes de guerra, O Além da Linha Vermelha. Do mesmo ano do Resgate do Soldado Ryan, que ano movimentado para o gênero de guerra, né? Inclusive, eu não sei se foi uma boa data lançar junto com o Resgate do Soldado Ryan, porque olhando para trás eu vejo que muita gente esquece do Além da Linha Vermelha e lembra só do Resgate do Soldado Ryan. São filmes completamente diferentes, visualmente falando, então, é gritante a diferença. Então hoje é dia de falar desse filme de Terrence Malick, que é um diretor que divide opinião. Não é unânime, há quem odeia, há quem não suporta a filmografia desse cara, e há quem gosta, e tem gente que só suporta mesmo. Eu sou um dos que ou eu suporto ou eu gosto. Eu suporto Dias no Paraíso, os últimos filmes dele foi meio... mas a sua última obra eu gostei, tá? Que é o A Vida Oculta. Inclusive agora o Terrence Malick está fazendo um filme sobre Jesus, e eu tô bem animado para ver o que ele vai arrumar. Mas esse filme é um pouquinho diferente de um filme de guerra convencional. Só por ser Terrence Malick a gente já consegue prever essa diferença. Malick sempre foi muito contemplativo, ele gosta de olhar os mínimos detalhes, e o ritmo dos seus filmes não pode não agradar todo mundo. É lento demais, é muita filosofia, é muito poético, inclusive o Malick ele é formado em filosofia, então talvez ele tenta levar isso para os filmes e acaba perdendo a mão de vez em quando. Quando ele coloca muita narração sussurrada, é fácil nos induzir ao sono. E uma coisa é fato, o Malick ele consegue nos induzir ao sono. A sonoplastia, os mínimos detalhes, a grama, o barulho do vento, da natureza, é quase um ASMR. E por ter essa ideia um tanto não convencional, fazer um filme de guerra, um filme caro igual esse, gerou um problema na produção. Malick ele conseguiu levantar uns 80 milhões ali, mas enquanto ele estava produzindo, né, estava no cenário, produzindo o set de filmagens, né, as casas, o cenário, a Sony ela informou que iria cancelar o investimento. Segundo a Sony, eles não acreditavam que aquilo poderia dar retorno. Então Malick ele abandona o set, ele volta para os Estados Unidos, que ele estava numa ilha, e tenta de alguma forma conseguir investimento novamente. Então ele consegue 8 milhões de uns, 10 milhões de outro, e com todo esse investimento em mãos, os executivos, quem colocou dinheiro, obrigou ele de uma coisa. Esse filme, ele é muito diferente do que o convencional, convenhamos, é um filme que vai ter suas 3 horas de duração, que conta uma história muito específica da Segunda Guerra Mundial, e além disso, com uma linguagem lenta e poética. Então, logo a gente quer, é uma obrigação que esse filme tenha muitos atores famosos. Então, enfia ator famoso nesse filme mais do que deveria e vamos vender esse filme através do nome dos atores. Então, agora você entende porque esse filme tem Jared Leto, Sean Penn, tem John Travolta, Woody Harrelson, tá todo mundo nesse filme, é impressionante. Às vezes soa quase como uma distração. Inclusive o Malick ele fala que um dos medos dele de colocar tanto ator famoso no filme seria criar uma distração. Mas eu não diria que foi um problema do filme não, tá? Eu até gosto dessa ideia. Um filme que tem tanta cara familiar acaba facilitando o nosso engajamento, sabe? Nick Nolte tá aqui numa grande forma, tá? Inclusive nesse ano ele ganha o Oscar, mas não por esse filme, mas por outro, que é também um grandioso filme com o William Dafoe e a Sissy Spacek, que é o Affliction. E Nick Nolte aqui se mostra um grande ator, porque dentre tantos atores famosos ele consegue se destacar com muita força. É impressionante a sua participação aqui, ele faz um carrasco, um general bem nível Robert Duvall lá no Apocalipse Now, sabe? Que inclusive aqui eu sinto que esse personagem é até mais carismático, porque ao mesmo tempo que ele é ruim, ele é grosseiro, ele acaba conseguindo ser simpático e delicado em alguns momentos muito pontuais. Então, um grande mérito desse filme seria realmente a construção de personagens. É muito personagem para desenvolver, talvez a gente nem conseguiria dizer qual que é o personagem principal. Mas o enredo desse filme ele é muito simples, é um grupo de soldados que vai até uma ilha para tirar os japoneses daquele ponto. Aquela coisa de estratégia de guerra, eu já vi isso no Marcha para a Morte. Marcha para a Morte, que é o HQ, eu já fiz um vídeo sobre esse livro, mostra o outro lado da história, porque foi escrito por japoneses. Então, japoneses que estavam estabelecidos numa ilha e os americanos chegavam. Então é interessante ver o paralelo entre a visão de um japonês e a visão do americano. Inclusive, voltando falando sobre elenco, o Adrian, né, o eterno pianista, ou o Dali do Meia Noite em Paris, ele tá nesse filme e teve uma grande decepção na sua carreira, porque era para ele ser o protagonista do filme, e durante a pós-produção eles tiraram ele do protagonismo. Então ele acabou se tornando um personagem com pouquíssimas falas, no máximo 5 minutos de tela. Ele falou tanto desse filme, ele revelou mais tarde que foi uma grande decepção, porque ele falava tanto desse filme, ele estava tão animado, e foi muito decepcionante ver que o seu papel tinha
reduzido a nada. Mas isso nem se compara com o que aconteceu com Mickey Rourke, Gary Oldman, Martin Sheen, entre outros, tá? Que foi simplesmente ele ter sido retirado do filme por completo. Esses atores estavam escalados, participou do filme e sua participação foi retirada. E eu me pego pensando, o que aconteceu aqui? Porque pagar esses atores custou dinheiro. Terrence Malick estava tendo problema de viabilizar esse filme. Por que ele estava jogando dinheiro para cima assim? Quer dizer, ele teve uma versão de 5 horas do filme, cortou para 3, tirou muita música, porque o Hans Zimmer fez a trilha sonora, e parece que ele utilizou 1 ou 2 temas só do Hans Zimmer no filme. Então ele não utilizou mais da metade das músicas que foram feitas para o filme. Muito parecido com o que o Kubrick fez com 2001, né? Mas o Kubrick ele tirou todas as músicas. Mas no final das contas, uma produção que estava tendo dificuldade logística de conseguir viabilizar o projeto, descartando atores famosos assim, eu não consigo entender. Ou a gente tem um problema de concepção de roteiro, né, na questão da preparação do filme, ou a gente tem uma grande confusão na pós-produção. Inclusive, a pós-produção desse filme levou mais de 1 ano, isso aí já é uma mensagem. No geral, eu sinto que existe algum problema na produção desse filme que não foi revelado. O Malick, ele é um diretor muito quieto, ele não aparece em entrevista, ele não é um cara da mídia, mas o diretor de fotografia desse filme conta sobre as dificuldades da logística, né, porque eles precisavam transportar quase 300 figurantes para uma ilha, tinha que arrumar moradia nessa ilha, então era praticamente inviável, e o Malick estava ali tentando achar a luz perfeita do sol, das nuvens. Inclusive o Woody Harrelson, que está nesse filme, o papel dele acabou em certo momento, e ele decidiu continuar no set para assistir o Malick dirigir. Eu não sei se isso é um bom sinal ou um mau sinal, mas o que eu fiquei sabendo através de pesquisas é que o Malick ele tem uma visão tão singela, tão diferente do convencional, que era bonito assistir ele dando atenção, por exemplo, para uma borboleta enquanto estava uma grande explosão do lado acontecendo. Agora você imagina a equipe de produção de efeito prático. Eles montam um puta cenário para se explodir e na hora que está explodindo eles olham, o diretor está olhando para uma flor. E bem, essa é a ideia principal do filme. Inclusive o filme abre com um jacaré entrando dentro d'água. É quase que uma poesia, uma filosofia sobre o impacto de uma guerra em cima da natureza. Esse é o grande diferencial desse filme. Quando a gente fala que esse filme não é convencional, é porque, pensa bem, quando você vai ver um filme de guerra, você não espera que o diretor vai se dedicar para falar da natureza. E aqui é isso que ele faz. Constantemente ele mostra animais assustados, animais machucados, em alguns momentos até meio assustador, porque foi feito de verdade. É um filme que fala muito sobre o medo da morte, fala da origem da maldade, né? Aonde que começa essa maldade no ser humano, essa autodestruição. Então é um filme que começa a atirar para vários lados filosóficos e a guerra em si fica em segundo plano. Ele quer explorar um pouco do quão a guerra é incompreensível. A conquista de um lugar a tanto custo, de tanto sacrifício para absolutamente nada. Porque no final não há nenhum tipo de glamour na vitória. Você conseguiu conquistar, você sobreviveu, você teve sorte, você sai traumatizado, machucado, leva um tapinha nas costas, valeu, pode ir embora. Como eu disse, lembra muito Marcha para a Morte, inclusive no finalzinho do Marcha para a Morte, tem uma frase assim, né? Que é: o que havia nesse espaço, nesse local, de tão importante que custou tantas vidas? É um filme que, pelo seu ritmo, pelo seu tamanho, ele pode não agradar todo mundo. Ele tem um jeito muito específico de filmar. O Malick, ele é conhecido por isso, né? Ele utiliza muito grande angular, movimentos meio não convencionais. De certo modo eu até gosto, mas eu confesso que às vezes fica um pouquinho demais. E eu sinto que às vezes os filmes do Malick sofrem de um problema que é acabar tarde demais. Em certo momento parece que o filme já havia acabado, mas o filme ainda não acabou, aí fica aquela coisinha, aquela barriga no final. Eu senti isso na Vida Oculta, eu senti isso no Dias do Paraíso, senti isso até no Badlands, né, o primeiro filme da sua carreira, mas aqui eu diria que é o filme mais redondinho da sua carreira, tá? Em geral, o Oscar de 99 teve Além da Linha Vermelha ali, o Scorsese colocou Além da Linha Vermelha como o segundo melhor filme da década para ele. É um filme que é reconhecido hoje como um dos grandes filmes de guerra,
inclusive um dos últimos grandes filmes de guerra. É um filme reflexivo, é um filme poético, lento. Eu já havia citado Além da Linha Vermelha num vídeo, né, sobre os melhores filmes de guerra, na minha opinião. Inclusive, se não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, na legenda, enfim. Então é isso o vídeo. Se gostou, deixa um like, deixa um comentário, inscreve no canal, dá uma olhadinha no Apoia-se do canal, que está aí na descrição também. Uma forma de viabilizar o trabalho aqui, vocês sabem. Então, se tiver alguma sugestão de filme, deixa nos comentários também. Até o próximo e